Nós vamos criar aqui alguns eventos festivos. Primeiro eu venho aqui na congregação, já criei, vou só visualizar e mostrar. A congregação Eventos da Filial. Coloquei um espaço antes para sair no topo dos relatórios, para ficar à frente de todas as demais programações. Aí eu venho para cá, em programação, e eu tenho alguns exemplos. Eu vou puxar aqui o Congresso de Mulheres. Congresso de Mulheres aqui. Já criei, eu vou só visualizar e mostrar aqui. Então, é um evento da filial. Selecionei, né, a congregação como eventos da filial. Ou do campo, né? Tanto faz. O texto aqui não tem problema. Tá. Aí o escalado para esse congresso é o pastor local e presbítero da congregação, ou da área, né? Pode ser da área também. Ou então do campo, todos os presbíteros. Aí ele vai selecionar. Depois, caso o pastor queira fazer uma alteração, o escalado, o pastor acha mais conveniente trocar por um outro presbítero, e fica a critério. E também se porventura tiver alguém enviado, né, para o campo, na festividade das irmãs, é só mantém a escala local e o que foi enviado traz a mensagem. Bom, aqui eu escrevi, né, Congresso de Mulheres, no título da festividade, coloquei que é anual, aí eu fiz duas programações, uma sexta e outra sábado. Então, na sexta-feira, primeira semana do mês de maio, à tarde. Aí, a segunda escala, no sábado, na primeira semana, mês de maio, à tarde. E todos dois como festividade anual, né? E o restante permanece. Que os dados aqui vão permanecer, ok? Então, essa aqui foi a programação para Congresso de Mulheres. Congresso de Adolescentes vai ser a mesma coisa. Novo Congresso de Adolescentes. Ok. Então, eu vou colocar em eventos da filial, seleciono a natureza do culto, Congresso de Adolescentes, aí, no caso, né, pastor local e presbítero da área, ok? Aí também o pastor pode deixar em branco, sem nenhum, pode deixar em branco e ele mesmo escalar no dia. Se quiser colocar, né, o próprio sistema vai fazer essa montagem da escala. Então, primeiro escalar do pastor, deixando o segundo em branco. Aí eu venho aqui, coloquei, né, adicionei o título da festividade, Congresso de Adolescentes, aí anual, aí sábado, à noite, na segunda semana do mês de setembro, à noite. E o outro, sim, vou salvar, porque depois a gente retorna aqui para não ter adolescentes, não ter nenhuma divergência entre o que nós falamos e o que está sendo processado aqui. Então aqui, para o pastor local, pronto, nas duas festividades, aí Congresso de Adolescentes como título, o evento é anual, ocorre anualmente, aí no domingo, aquele no sábado, esse no domingo, na segunda semana, setembro, à noite. Aqui eu coloquei um escalado aqui, Rafael, só para, que pode pré-escalar, né? Digamos que numa festividade de adolescentes, aniversário de adolescentes da congregação, o dirigente solicite o irmão Rafael aqui como exemplo, e para que ele venha para festividade, esteja presente na festividade no domingo. Então eu já posso pré-definir o nome da pessoa, né, do escalado já,
E eu só escalo o primeiro, não preciso escalar o segundo, porque o segundo será aqui o obreiro que já foi mencionado aqui, o Rafael. Ok? Tá. Agora nós vamos ver aqui, Congresso de Mocidade. Mesma coisa. Congresso de Mocidade. Aqui, mandei pesquisar. Ele trouxe, né, o pastor e todos os presbíteros. E aqui eu identifico, né, a festividade, o nome do título. Aí coloco aqui a festividade, marco aqui que é anual, ocorre anualmente. Esse programação do sábado, primeira semana, julho, à noite. Segunda semana, primeira semana, domingo, julho, à noite. O restante permanece igual. Salvei. Agora vamos aqui para um outro fato. Por exemplo, a cantata de Natal. Como é que se faz a programação da cantata de Natal? Aí, e o culto de vigília, né? Virada do ano. Então vai ser a mesma coisa. Eu só vou apresentar um aqui e aí o outro segue o mesmo protocolo, o mesmo procedimento. Então eu coloquei aqui, a cantata vai ser na matriz, o título, quem estão escalados, e aqui eu venho. Informei o título da festividade, é data fixa, porque não importa se é sábado, domingo, segunda, não, é data fixa e eu marco aqui a ocorrência, data fixa, dia 24/12/2025. E o culto à noite. O restante não precisa informar, porque quando eu coloco data fixa, o sistema pega aqui a data que eu defini na agenda anual, ok? Então, pronto, vamos para o nosso... vamos aqui demonstrar aqui uma festividade de conjunto. Vamos aqui, aniversário para órgão de louvor. Então, vou abrir aqui, aniversário para órgão de louvor. Aqui, vou pesquisar, eu cadastrei só como exemplo. Então eu coloquei o nome da congregação, aniversário do equipe de louvor, quem é que está escalado? O dirigente da congregação e um presbítero da área. E agora eu tenho aqui o nome do conjunto, né? A festividade ocorre anual, no domingo, na quarta semana, no mês de abril, à noite. Pronto. Aqui, com este procedimento, é só fazer o mesmo para os demais órgãos. Tudo que for anual é só selecionar, não é? Se forem 2 cultos, sábado e domingo, cria-se um para sábado, outro para domingo. Duas ocorrências de festividade. Quando, no caso, o culto só é no domingo, como esse exemplo aqui que eu estou apresentando, então eu venho e coloco aqui apenas no domingo e faço apenas um cadastro, ok? Bom, vamos aqui para uma outra ocorrência, que é aniversário coral. Segue mais ou menos o mesmo procedimento. Código 95, mandei pesquisar. Pronto. Sítio dos Moreiras, aí o dirigente da congregação, o presbítero da área. Eu cito aqui, não posso esquecer de citar o nome da festividade, que é a festividade anual, aí qual é o dia da semana que será criado, né, o culto. Domingo, primeira semana do mês de novembro, culto à noite. Pronto. Vamos agora para uma outra ocorrência, que seria o culto do PROAT. Sim, que ele ocorre mensal, tá? Então vamos aqui, culto do PROAT. Culto
Culto do PROAT. Deixa eu ver aqui como é que está. No vídeo mesmo. Culto do PROAT. Código 58. Código 58. Pronto, tem 3 cultos de PROAT aqui. Dá para a gente ter uma noção. Tem culto de mocidade também, que também vai seguir o mesmo parâmetro de culto de PROAT. Então vamos fechar aqui. Culto do PROAT. Aí pesquisei. Então, ó, como é um culto que ocorre na grade, ou seja, ele é mensal, e ele não entra título e nem preciso mencionar a congregação, como está aqui em branco. Aí vem dirigente da congregação, obreiro da área, culto do PROAT. Aí ele é mensal, veja a diferença. Ele ocorre no domingo, na quarta semana, à noite. Então, tem outro aqui. Olha, esse primeiro aqui foi geral. Esse outro aqui, eu selecionei Boa Vista. Então, digamos que eu tenha um culto diferenciado na congregação de Boa Vista. Ele ocorre de 2 em 2 meses, ou ocorre mensalmente. Então, eu posso fazer essa programação e mencionar aqui a congregação. Sendo que, se eu for fazer pela grade, quando eu vou pela grade aqui, vou pegar aqui uma congregação Boa Vista, eu vou fazer a pesquisa e vou dizer que o culto do PROAT vai ser no quarto domingo. Deixa eu só confirmar aqui para ficar no domingo, terceira semana. Então, aí nesse caso, eu venho aqui no domingo, terceira semana. Então eu venho aqui e seleciono o culto do PROAT. Cadê? Aqui, culto do PROAT. Então eu já tenho definido na grade semanal o culto do PROAT. Digamos que eu tenho aqui o culto da mocidade, que seria no culto da mocidade no quarto sábado. Pronto. Aí eu venho aqui, seleciono o culto da mocidade e vou deixar dessa forma. Aí o próprio sistema vai fazer a pesquisa e vai gerar aqui a escala no quarto sábado do mês, todo quarto sábado do mês, o culto da mocidade. Pronto, isso aqui, ok. E aqui eu vou excluir esse culto, né? Porque eu fiz lá, modifiquei, fiz pela grade. Então eu vou vir aqui excluir. Pronto. Ok. E vamos aqui mais uma sugestão. Foi o da mocidade. Ok. Tá, sim, faltou a gente ver o da mocidade, né? Como é que está a programação do culto da mocidade? Código 10. Aí pesquisei. Ele não pode ter congregação, né? Senão, se eu tiver congregação, ele não executa em todas as congregações que tiver culto da mocidade. Agora, se eu tiver na grade a programação culto da mocidade, então ele mesmo vai vir aqui, vai pegar e vai fazer a montagem, né? E aqui eu coloco nenhum, e aqui nenhum, ok? E no culto da mocidade eu vou deixar dessa forma, sem mencionar, né? Vai ser mensal. Aqui não vai ter efeito, né? Semanal. Ele ocorre mensal, mas eu vou pela grade. Então, pela grade eu coloco aqui semanal, por semana, e faço a configuração nesse modelo que está aqui, para o culto de mocidade. Agora, tanto faz, eu posso colocar o culto de mocidade no sábado, no domingo, lá na grade. Então, vou salvar isso aqui, salvei, e vou entrar aqui na grade, Boa Vista, né, que nós fizemos o exemplo. Aí mando pesquisar. Ó, ele está aqui no sábado. Digamos que eu queira colocar ele para o domingo. Então eu venho aqui, limpo, e venho aqui e coloco o culto
a mocidade no domingo, no quarto domingo do mês. Então ficaria culto do PROAT no terceiro domingo e culto da mocidade no quarto domingo. Pronto, aí eu fiz essa programação com base na grade das 4 semanas. As mesmas orientações que estão nas demais semanas, com exceção dos cultos diferenciados.